Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Me chamo Bruna Patrícia, sou mãe de um menino autista e no vídeo de hoje eu acho que tá faltando aqui no canal é falar um pouquinho da nossa história. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu acho que é um vídeo importante pra gente deixar aqui, afinal a gente fala de autismo nesse canal, né? E como começaram os sinais do João Pedro, então é isso que eu vou falar no vídeo de hoje, tá bom? Desde que o João Pedro nasceu, ele tinha um dos olhos estrábicos, né, viradinho. E eu sempre tinha uma preocupação em relação ao olhar, ao contato visual, porque o olho era, na minha cabeça, porque o olho era estrábico, né? Eu achava que tinha algum problema maior aí de visão e tudo mais, pelo fato de ser estrábico. E aí o tempo foi passando, e, enfim, a pediatra sempre falando que estava tudo normal, que não precisava se preocupar, que com o tempo aquele olhinho iria corrigir. Segunda coisa que eu me incomodava, isso eu tô falando de uma criança de até 1 ano, tá? Os meses ali mesmo, os primeiros 6, 7, 8 meses. Era questão de ser muito sério. O João Pedro sempre foi um bebê muito sério. Eu me recordo que ele ficava no berço, deitadinho, olhando pros bichinhos, e ele ficava muito tempo sério ali parado. Com a minha filha mais velha já era muito diferente. Ela queria o tempo todo estar interagindo, a gente fazia qualquer coisinha e aquelas bobiças de criança, achou e tal. E ela ria muito, ela se divertia muito. E o João Pedro, eu precisava fazer muito esforço. E não conseguia, ele não sorria pra nós. Ele tem, né, uma tia que ele ria um pouco mais com ela, mas era só, ele não tinha momentos assim de tanta risada quanto a minha filha mais velha. Eu percebia isso nela, percebi, né, na verdade. Então, aquela criança muito séria, muito paradinha. Depois, a partir dos 6 meses, era a questão do ficar mais durinho para sentar mesmo, né? Com 9 meses, assim, a gente já espera que a criança se sente bonitinha, sozinha, que tem toda uma firmeza de tronco. E o João Pedro não era assim. Até os 9 meses, ele não sentava sozinho, ele precisava de um apoio ainda. Com 11 meses, ele não engatinhou, ele começou a rolar e já andou. Em questão de 15 dias, ele já começou a andar. Então foi muito diferente da minha outra filha, que engatinhou bastante, que rolou bastante, que se arrastou bastante. Então isso também, até 1 ano, foi o que era mais, assim, diferente em relação à minha gestação anterior. Com 1 ano, o João Pedro já falava umas 8 palavrinhas. Não palavrinhas, né? Sonzinhos. Mamá, papá, dedê, piu-piu, que era para os pássaros, au au, e tinha mais aí 2 palavrinhas pequenininhas que ele sabia já falar. 1 ano ele já falava essas palavras. Ah, então tá tudo bem. O olhinho, ele já estava praticamente já em metade do caminho para ficar uma visão, né, tradicional. Mas eu ainda tinha alguma coisa que me incomodava no olhar dele. E eu sempre achava que era, na minha cabeça, que era pelo olho ser estrábico. Com 1 ano e meio, aquelas palavrinhas que ele falava, ele já não falava mais. O repertório de palavras dele não aumentou. Então, quer dizer, ele não ganhou mais palavras que ele deveria ganhar e, pelo contrário, ele perdeu. Basicamente eram pouquíssimos sons, grunhidos mesmo. Ele não silabava nada. Mas quando ele mamava, desde bebezinho, ele não olhava pra mim como a minha filha mais velha. A sensação que eu tinha, e eu falava pro meu esposo, é que ele olhava através de mim, não para mim. Ele olhava em direção ao rosto, mas ele não estava me olhando nos olhos, ele olhava através do meu rosto. Diferente da minha outra filha, que interagia, eu piscava e ela tentava piscar com os 2 olhos. Ou ela sorria e ele não interagia, desde bebezinho. E com 1 ano e meio para 2, aí ele realmente parou bastante. Os brinquedos que ele interagia não eram brinquedos. Então, eram fios, tomadas, coisas que não se brincam. Coisas que não se moviam, que não tinham cores, uma ferramenta enferrujada. Eram coisas... Não eram brinquedos, ele não se atraía por brinquedos ou brincadeiras. Tinha alguns desenhos que na época ele começou a assistir, já com 2 anos, que em determinado momento daquele desenho, em determinado episódio, se passasse aquele episódio, ele saía correndo e batia a cabeça na parede. Como se ele não gostasse daquele desenho. Interação também, ele não interagia com outras crianças, então eram comportamentos bem distintos do tradicional que eu estava acostumada com a minha filha, né? Lógico, a minha referência era ela, então não tinha outras referências de criança, a gente não tinha crianças próximas, eram só adultos, então ficava difícil, assim, de estar avaliando esses comportamentos. Mas com 2 anos, na festinha de aniversário dele, eu me lembro muito bem que a gente foi cantar parabéns e foi muito choro. Na festa de 1 ano foi muito choro. Ele não tinha foto sorrindo, era sempre mal-humorado, sempre irritado. O sono dele, a qualidade de sono dele era muito ruim.
Ele tinha muita dificuldade com texturas, com determinadas texturas, sons, determinados sons, tipo cortador de grama, liquidificador, aspirador de pó. Ele tapava e não queria ouvir, chorava muito. Quando ele ia brincar, que algum brinquedo chamasse a atenção dele, por exemplo, um carrinho, ele se deitava no chão e ficava assim, olhando para a rodinha do carrinho girar, ou olhando para os pequenos detalhes do carrinho. Ele se atraía muito para os detalhes do carrinho. Ele não inventava brincadeiras como a gente costuma ver aí uma criança de 2 anos inventando já uma brincadeira, criando alguma coisa, bonecos batendo. Não, a impressão que eu tinha é que ele não sabia brincar. Na verdade, ele não sabia brincar, né? Posteriormente, eu fui saber que ele não sabia brincar. Uma outra questão que chamava muita atenção por volta dos 2 anos é ele girava muito no próprio eixo. Ou ele corria como se não tivesse um rumo, como se não tivesse um motivo para correr. Ele corria de um lado para o outro, sem ter um motivo aparente para correr para um lado para o outro. E foi aonde a luz acendeu, porque uma pessoa da família falou assim: será que ele não é hiperativo? Até aí, assim, eu não sabia muito bem o que significava essa questão de hiperativo, mas eu tinha uma leve sensação de que era aquela criança que é muito agitada. Mas a luz começou a acender. E aí, nessa época, 2 anos e pouquinho, ele já não falava nada. E aí começam as pessoas a perguntar, né? Ele ainda não fala? Ele ainda usa fralda? É que não começa, né? Aí a luz já estava totalmente acesa. Até então, assim, o que eu achava meio estranho já realmente estava muito evidente. Nessa época eu já estava grávida da minha filha, então o que a gente fez? Um acordo, né, meu marido e eu, aguardar ela nascer, eu já estava na reta final da gravidez, pra gente estar procurando ajuda pra ele, né, tá procurando um médico. E foi o que aconteceu, assim que ela nasceu, ali 30 dias basicamente passaram, e nós fomos, né, procurar um neuropediatra. E já na primeira consulta, João Pedro teve vários comportamentos que já são muito clássicos do autismo, né? A questão de ver só os detalhes dos objetos, não brincar com o carrinho, mas girar a rodinha. Ele não atendia comandos, então se a gente falasse pega o chinelo, pega a bola, pega o dinossauro, ele não entendia comandos, ele não atendia comandos. Se a gente chamasse pelo nome João Pedro, ele não olhava, ele não tinha contato visual. Se eu falasse, olha lá o cachorro, olha lá o pássaro, ele não tinha aquela atenção compartilhada, ele não tinha contato visual. E ele ainda era um pouquinho estrábico, mas aquele olhar que eu falei que eu tinha tinha alguma coisa que estava diferente naquele olhar dele, que eu achava que era porque ele era estrábico. O médico, né, avaliando ali, foram quase 3 horas de consulta, e aí ele falou, ele não tem contato visual, né? Então era realmente assim, não tinha aquela atenção no outro, mas em coisas. Tanto que ele mexeu em tudo no consultório, mas ele não interagiu com o médico em nenhum momento. Então, a questão ele fez flapping, então ele sacudia as mãozinhas, era raro, flapping era bem raro ele fazer. Ele girava em torno do próprio eixo. A estereotipia do João Pedro, o estilo do João Pedro, era girar no próprio eixo, ele fez também. Então ele já tinha um conjunto de características, a questão do atraso de fala, então realmente tinha um atraso de fala, né? Ele já estava com 2 anos e 7 meses quando a gente chegou aí no neuropediatra. E ele tinha voltado a falar, fazia 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, mamar, papá, era só o que ele falava, ele não falava 10 palavras. Então, todas as características já estavam ali, o médico já, né, colocou lá no relatório risco para autismo, já para procurarmos terapias para intervenção precoce, né, e aí fazer avaliações e começar a intervenção. E foi aí que a nossa saga começou, né, então procurar profissionais, procurar um TO para as questões sensoriais que ele já tinha, procurar psicólogo, fono, e foi aonde a nossa história começou. E aí, né, meses depois, praticamente quase 1 ano depois, a gente realmente teve um laudo de autismo, mas todos os sinais já estavam ali, né, basicamente já estava tudo muito evidente. Essa então foi a nossa primeira história, né, como a gente chegou até o nosso diagnóstico. Eu desconhecia completamente o autismo, eu não fazia ideia. O autismo que eu conhecia era o autismo de filmes, daquela criança no canto do quarto, pra frente e pra trás. Eu não conhecia. Primeiro que a gente não tinha, né, crianças próximas, então eu não tinha muito parâmetro pra tá comparando o meu filho. Segundo que eu desconhecia o autismo, então pra mim o autismo era só aquele. Porque todo mundo
o que eu mais ouvia até chegar no neuropediatra, e eu confesso que nós demoramos, porque se eu tivesse talvez ido em busca dessa informação lá atrás, mais cedo, talvez a gente não teria perdido tanto tempo de neuroplasticidade do meu filho, mas enfim, né, já passou, águas passadas, mas se eu não tivesse esperado tanto tempo, talvez, né, tivesse sido um pouco mais fácil para ele. Mas eu não tinha, né, o conhecimento do que era o autismo, então todo mundo falava pra mim, o que eu mais ouvia, ai, tá procurando doença, ele é um menino normal, aquela coisa de normalizar, né? Porque ele come, ele corre, ele pula, e ele não pode ser autista, ele não tem cara de autista, né? E até então eu não sabia qual era a cara do autismo, mas eu não sabia o que era autismo, então fica muito complicado pra família quando a gente não tem nenhum parente ou alguém próximo pra gente comparar. E foi aquela pessoa da família que falou pra gente, olha, será que ele não é hiperativo? Foi aquilo que ligou um alerta, porque do contrário, eu imagino que eu tivesse esperado um pouco mais ainda para procurar ajuda. Então, essa nossa história eu acho interessante deixar aqui no canal, justamente para que outros pais não cometam os mesmos erros que nós cometemos. A gente ficou naquela expectativa de que ia acordar e num dia ia ter aí um passe de mágica e tudo ia mudar completamente, né? E não é assim, a gente sabe que não funciona desse jeito. O desenvolvimento infantil é um desenvolvimento, é um desenrolar de habilidades que vão se iniciando com atividades com habilidades mais simples e que ao longo do percurso elas vão ficando mais complexas, né? E aonde vai tendo desenvolvimento. Mas a gente não sabia de nada disso e acabamos indo um pouco atrás do que muitas pessoas falavam, tá procurando doença onde não tem nada, né? Mas hoje a gente já sabe que não é porque a criança corre, porque a criança pula, porque a criança come sozinha, que ela não precise de ajuda, né? A gente sabe que uma coisa é a criança pular e correr, outra coisa é eu falar assim, pula, corre. E ela não entendeu o que eu falei, ela não saber responder conforme o que foi solicitado, que é o que aconteceu com meu filho. Ele corria muito bem, ele era muito forte, ele é uma criança muito forte, mas ele não entendia comandos. Então, essas são as situações simples que, às vezes, os pais, como nós, não tínhamos conhecimento. Então, eu acho que esse vídeo é legal deixar aqui para até ficar como alerta também, tá? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho, depois da trajetória dos primeiros profissionais que nós passamos, como a gente começou a fazer em casa, que eu acho que foi quando a gente realmente começou a ajudar no desenvolvimento do nosso filho. Aliado às terapias, é lógico, né? As terapias são muito importantes, terapia salva vidas, mas como pais, nós também precisamos entender que nós temos aí ferramentas valiosas na mão, que conhece melhor os nossos filhos do que nós que convivemos, né? E a gente tem aí, sim, muita coisa para estar ajudando os nossos filhos, muito potencial, desde que a gente seja devidamente capacitado, e eu acredito muito nisso, foi o que ajudou muito meu filho. Não foi milagre, foi trabalho duro, mas precisou, né, ter um início. E é isso que eu vou contar no próximo vídeo, tá? Então, se você gostou, não esquece de curtir. Se você gostou também, compartilhe esse vídeo com outras famílias. Talvez você conheça aí uma família que tenha suspeita, mas está com medo. Compartilhe esse vídeo, não precisa ter medo do diagnóstico, gente. A gente tem que ter medo de perder tempo, porque a primeiríssima infância, ela é muito importante no desenvolvimento da criança. É o auge da neuroplasticidade, é o auge das sinapses cerebrais, é o auge de aprender habilidades numa velocidade muito maior do que quando a criança aí fica com 7, 8 anos ou com 40, como tem os diagnósticos tardios. Todos podem aprender em qualquer idade, mas o auge está sim na primeira infância. E a gente precisa entender que a intervenção precoce ela é extremamente importante. Vai mudar muito, muito, muito a vida dessa criança quando ela recebe a intervenção logo cedo, do que esperar para depois, tá? Então, um beijo grande. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, por favor, ajuda a gente, tá? É muito importante. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!